Olá, bom dia a todos, bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aqui falar um bocado sobre o Benfica. Ontem foi um dia de festa, foi apresentado Ángel Di Maria. Ele está feliz, está visivelmente feliz por regressar a casa, como ele próprio diz. Foi uma apresentação na Praça Centenário, em frente à estátua do Eusébio, por cima da Porta 18. Portanto, todo esse simbolismo dado ao regresso de Di Maria dá-nos boas sensações, até o facto de ter sido às 19 horas e 4 minutos que marca a data de nascimento do clube. Nunca nenhum outro jogador teve honra de ser apresentado a essa hora. Marca também aqui uma diferença e, no fundo, um bem receber do Benfica, de um jogador que espera-se muito dele. E, portanto, toda esta conjugação de fatores, da recepção do jogador, do facto do jogador ainda estar em condições de proporcionar bom futebol ao Benfica, e dele próprio querer regressar ao Benfica e ter recusado, como ele próprio diz, outras propostas para assinar pelo Benfica, por uma escolha que ele fez, uma escolha sentimental e uma escolha pela família dele e pelo seu benfiquismo. Portanto, todos estes fatores em conjunto fazem-nos acreditar que ele possa fazer ainda uma grande temporada no Benfica, um contrato de um ano, que será com certeza um ano intenso e de grande qualidade este jogador, que neste momento não se limita a ser um extremo esquerdo, pode jogar a extremo direito, pode jogar atrás do ponta de lança, poderá lutar por qualquer posição do meio campo ofensivo, e é isso que eu espero, que o jogador lute por uma posição e eventualmente conquiste a titularidade, que me parece que é isso que vai acontecer, até porque ele tem qualidades que mais nenhum outro jogador tem, nomeadamente no último passe. Ele aprimorou-se no último passe, não só passe curto na decisão, como também ele por vezes nas Juventus apareceu um pouco recuado a fazer passes de média e longa distância, um pouco também como o Enzo fazia, passes de média e longa distância. O Di Maria, obviamente, não sendo um médio centro, por vezes aparece recuado no jogo e faz esse espaço a lançar os jogadores da frente. Portanto, Di Maria é um jogador que está diferente, está mais completo, melhorou no último passe, melhorou na qualidade de passe e melhorou na sua versatilidade. Consegue fazer várias posições e todas elas com qualidade. Portanto, o Benfica está a apostar tudo nesta época. Uma aposta forte, Di Maria, renovação de Otamendi, Coxo, 25 milhões mais 5 por objetivos. Coxo, que é um jogador que na sua carreira já jogou na posição 6, na 8 e na 10. No entanto, parece-me que ele foi contratado para jogar na 8, até porque neste momento temos um número positivo de jogadores no meio campo ofensivo. Portanto, parece-me que Coxo, e respondendo a uma questão que me deixaram nos comentários, que Coxo foi contratado essencialmente para a posição 8, embora ele também tenha se destacado na posição 10. Para mim, Coxo é 8, pelos 70 jogadores que temos no meio campo ofensivo, pelo número adequado de jogadores que temos para o meio campo ofensivo, e pelo facto que também temos Di Maria, temos agora o Gonçalo Guedes, que também renovou o empréstimo, que só vai estar disponível no início da temporada, mas é um jogador que vai contar, com certeza que sim. Ainda temos o Rafa, que ainda continua no plantel. Portanto, tendo em conta estes jogadores, e o Neres, que pode jogar também a 8, não é? E até o próprio João Mário. Tendo em conta todos estes fatores, parece-me que Coxo será o nosso 8. Com o 6 a ser eventualmente Florentino, ou então o Freddy Costa se recuar para 6 dá-se difícil, mas vamos aguardar, vamos ver qual vai ser as opções de Roger Smith, mas a ideia do vídeo não é falar disso, é falar de Maria, do reforço também Coxo, que já vos disse qual é a minha opinião em relação à posição que ele vai ocupar, e já agora também dizer-vos que Otamendi, que eu concordei com a renovação do Otamendi, houve aqui algo um pouco de polémica em relação ao Otamendi ter 35 anos, renovar contrato e estar no top salarial do Benfica, mas temos que perceber que ele está abrangido pelo programa Regressar, que é um programa que existe para pessoas que já estiveram em Portugal e que regressam a Portugal. Ou seja, o Otamendi esteve em Portugal, regressou a Portugal e tem um regime fiscal mais curto. Ou seja, para o Otamendi ganhar um bom salário não necessita de sair tanto dinheiro no Benfica. Portanto, imaginem o top salarial do Benfica, imaginemos que é 6 milhões brutos. 6 milhões brutos significa que o jogador irá receber 3 milhões limpos. Um jogador dito no regime fiscal normal dos 50%. Um jogador que vem dentro do programa Regressar, no Benfica, sai na mesma esses 6 milhões brutos, mas o jogador não recebe apenas 3, recebe mais porque o Estado não recebe tanto em impostos. Tão simples quanto isso. Portanto, para os cofres do Benfica, ter o Otamendi e Di Maria corresponde a estarem no top salarial do Benfica, mas não me parece que ultrapasse o top salarial do Benfica precisamente por esta questão fiscal do programa Regressar. Portanto, Otamendi é um líder, é um jogador que nota-se pelos vídeos que por vezes é divulgados pelo Benfica, que é o capitão. Portanto, quando ele fala, os outros ouvem, não é aquela pessoa que fala e o pessoal está-se nas tintas. Ele fala, o pessoal ouve. Ele, por exemplo, o grito de guerra antes de entrar em campo, muitas vezes é ele que dá. Portanto, é um jogador que de facto é um líder no balneário. E para esta época que se avizinha,
será de uma extrema importância, porque as vagas para a Champions são limitadas e o Benfica quer renovar o campeonato, quer fazer uma boa Champions, portanto, o Otamendi é importante para a estabilidade do plantel e da equipa num ano decisivo como este. Até porque nós sabemos como é que António Silva joga ao lado do Otamendi. Sem Otamendi não sabemos se o rendimento será tão bom ou não. Acreditamos que sim, mas não temos a certeza. E num ano em que não podemos vacilar, é importante renovar com Otamendi e mantê-lo no topo salarial, não entrando em loucuras, porque ele está nesse regime, e mais uma vez repito, e não querendo ser chato, ele está no regime do programa regressar. Já a questão do Rafa, o que é que se passa com o Rafa? O Rafa, a questão da renovação do Rafa, é um jogador que eu gosto, aliás, eu tenho sempre defendido o Rafa ao longo do tempo, foi um jogador decisivo na última época, fez 7 temporadas pelo Benfica, vai iniciar a 8ª, tem 30 anos, é um jogador que tem vindo a melhorar de ano para ano, portanto, apesar de já estar nos 30 anos, a cada época que o Rafa faz, ele melhora. Mas a questão é que o Rafa está a pedir, alegadamente, e segundo a comunicação social, está a pedir 3,5 milhões limpos. Isso significa o quê? Que o Benfica teria que ser do Benfica 7 milhões brutos. Para o Otamendi e para o Di Maria, alegadamente, segundo a comunicação social, é 6 milhões. Ou seja, menos 1 milhão. Embora o Di Maria e o Otamendi, na folha salarial deles, possa ter lá um resultado líquido grande, para o Benfica sai apenas 6 milhões. Para o Benfica pagar 3,5 milhões limpos ao Rafa, teria que ser 7 milhões de euros brutos. Ou seja, apesar do jogador, se calhar, estou hipoteticamente, receber um pouco menos, em termos líquidos, para o Benfica seria mais caro. Porque seria 7 milhões brutos que teria que ser 7 milhões dos cofres do Benfica, porque o Rafa é português, nunca saiu de Portugal e é prejudicado. Infelizmente é assim que as coisas funcionam em Portugal. O homem nunca saiu de Portugal. Fez toda a carreira contributiva em Portugal. Mas como é português e nunca saiu de Portugal, tem que pagar mais impostos que os outros. Portanto, paga 50%. Está bem que um português que também venha, que esteja fora e que regresse, também está nesse regime fiscal. Mas parece-me um bocado injusto, quer dizer, uns pagam mais impostos que outros porque estiveram fora e agora regressam. Epá, isto é uma treta desgraçada. Claro que eu quero o Di Maria e o Otamendi no Benfica. Claro que isto é usado por todos os clubes, não é só o Benfica que usa isto. Aliás, o Benfica está a cumprir a lei é esta, o regime fiscal é este, o Benfica apenas cumpre a lei, portanto isto não tem nada a ver com o Benfica. O Benfica está a utilizar a lei, está a cumprir a lei. Agora, a lei em si é que é estranha, não é? É estranha, quer dizer, uns pagam mais impostos do que outros. Porque, ok, isto não tem nada a ver com eles serem argentinos ou não. Se for um português que vá para fora e regresse, também tem esse desconto fiscal. Mas eu acho um bocado estranho e injusto, não é? E, portanto, a questão do Rafa é essa. É que teria que sair 7 milhões de euros do Benfica, brutos, e ele ainda quer 10 milhões, alegadamente, segundo a comunicação social, etc., ainda quer 10 milhões de euros de prémio de assinatura. Portanto, este bolo todo faz com que, de facto, a renovação do Rafa aparentemente não seja possível e que ele possa sair do Benfica. Inclusive, pode sair no imediato do Benfica, porque já surgiu uma proposta de 15 milhões, o Benfica quer 20, o jogador custou 16,5 milhões e poderá ser isso que vai acontecer. O que poderá acontecer é surgir essa tal proposta de 20 milhões, que segundo o jornal A Bola pode acontecer, e o Benfica eventualmente poderá aceitar essa proposta e o jogador sair por 20 milhões. Gostaria de saber qual seria a vossa posição. Manteriam o Rafa até o final da época e deixariam-no sair a custo zero? Renovariam um contrato com estes pressupostos dos 3,5 milhões limpos, 7 milhões brutos para o Benfica, mais 10 milhões por objetivos, ou venderiam por uma proposta a rondar os 20 milhões? Gostaria de saber a vossa opinião em relação a isso. De referir também que esqueci-me que o Di Maria regressa dia 11 para integrar o estágio do Benfica, tal como o Otamendi, e neste momento o plantel está em fase de... O Roger Smith está a ver jogadores, está a analisar jogadores, mas obviamente que muitos dos jogadores que figuram nos 30 não permanecerão no plantel no decorrer da época, mas é importante dar esta motivação aos jogadores jovens, colocá-los na equipa principal, observar e eventualmente aproveitar um ao outro, caso assim seja. Depois, em relação também, para finalizar, em relação ao guarda-redes, ainda não há grandes novidades, portanto parece que o guarda-redes escolhido é o Bento, eu não conheço por aí além este jogador, embora haja boas referências. Em relação ao Jurasek, eu acho que o departamento de marketing do Benfica, que tem feito um ótimo trabalho, tem que verificar se o jogador realmente for contratado, devem mudar o nome do jogador, não é? Ele é David Jurasek, portanto, se calhar seria interessante ele ser conhecido apenas por David Jurasek. O jogador também convém ter um nome impactante que
que fique no ouvido. Jurasek é um nome que não combina bem em Portugal, e portanto o departamento de marketing do Benfica, que em vez de ser David, em vez de ser Jurasek, ponham David, pronto. Jurasek, se correr mal, vai ser vítima de gozo, logo nos primeiros tempos. E assim, se o jogador não tiver... Isto pode parecer estranho, mas o marketing é assim, não é? O marketing, o pessoal, o nome, a cor, portanto, tudo influencia, tudo pode ter alguma influência. Portanto, Jurasek, em relação ao Jurasek, também não há assim grandes novidades, mas o que tem circulado na comunicação social é que o jogador brevemente será fechado, já tem acordo com o Benfica, falta apenas chegar a acordo com o clube e poderá ser o reforço do Benfica, este jogador que foi colega do Alexander Bá. E, portanto, o facto de também termos o Alexander Bá na equipa poderá ser um fator que permita uma fácil integração deste jogador, que é definido como um jogador ofensivo, é um jogador que faz muitas assistências por época e, portanto, tem bons números. Vamos aguardar, esperemos que seja um bom jogador e que faça a diferença. Bom, pessoal, forte abraço, fiquem bem, viva o Benfica e até uma próxima.